Deus. Agora o Marcos vai tentar passar aí o louvor para nós. Sinta em seu espírito esse louvor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar.
Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro da madrugada com Deus, encontro 202. Eu e a Gisele estava falando 203 aqui, a gente está muito acelerado, tá bem acelerado. Travou aí muito para vocês na hora do louvor? Travou? Um pouquinho, mas deu para ouvir bem. A gente está num hotel aqui, e aí a gente depender da internet do hotel, nossa, é ruim. Eu vejo que ela oscila muito aqui. Mas não dá, faltar na madrugada não tem como, né? Isso é inegociável, tá? A gente dá um jeito aqui. Se precisar, vou ter a internet do celular, dá um jeito, né? Então, estamos aqui nesse encontro que é o 202, para a honra e glória do Senhor. Tem alguém que é a primeira vez que está participando? Pelo que eu vi aqui, os nomes são de pessoas que já participam aqui, né? Bom, já fizemos a oração, vamos direto para a palavra dessa madrugada. Eu tenho certeza que você vai ser edificado. Nós convidamos o nosso irmão Fernando para trazer essa palavra para nós. Um tema aí muito importante, né? E eu tenho certeza que Deus vai usá-lo para que ele seja a boca certa para o ouvido certo nessa madrugada, tá? Então, Fernando, fique à vontade, meu irmão. Deixa Deus te usar, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, pessoal. Tudo paz? Todo mundo na paz? Todo mundo bem? Bom dia. É isso aí. Bom dia. Vamos que vamos, né? Graças a Deus, mais um encontro, estamos aqui de pé. Deus, né, mais uma vez me dando a oportunidade de servir, a ser útil no ministério dele. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz quando eu recebo esse convite, porque é mais uma oportunidade de eu estar aprendendo, porque a gente só aprende quando a gente começa a meditar e com aquele propósito de ensinar. E isso é bom, porque a palavra a gente aprende primeiro, né? A palavra ela vem para servir de exortação para a gente, de aprendizado, de direção, para depois a gente, né, repassar essa palavra. E o texto que veio no meu coração logo em seguida, quando o Márcio me fez o convite, foi Josué 24:15. Na ocasião ali, Josué estava diante do povo de Israel, né? E o pessoal estava ali decidindo, né? Estava ali levantando alguns deuses, né? Para poder adorar. E aí, Josué, ele logo se posiciona, ele logo toma a decisão dele e fala: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué, ele tinha plena certeza do que ele estava dizendo e ele tinha plena certeza que ele não estava errado. E mesmo assim, ele se posicionou na frente daquele povo e colocou a Deus como o Senhor da vida dele, né? Mas ele não entrou com essa decisão sozinho. O que me chamou muita atenção é que ele tomou a decisão e automaticamente ele incluiu os seus, que o termo casa aqui, todos nós sabemos, quando ele fala eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele tá citando aqui que é ele, a esposa e seus filhos, né? A Bíblia fala muito pouco sobre a família de Josué, mas ele se posicionou ali perante aquele povo, mas se posicionou com a família dele. Então, eu e minha casa, né, serviremos ao Senhor. E isso traz assim para a gente esse pequeno parte aqui que eu quero focar muito aqui no eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque a decisão de Josué, por ele ser um líder de família, ele tomou uma decisão muito certa e ele estava muito convicto do que ele estava falando.
né? Então, ele colocou ali como um líder, ele se posicionou como um líder e ele se colocou ali como é, líder daquela família e defendendo a sua família e falou, não, nós aqui vamos servir ao Senhor. E isso é muito importante, por quê que isso é muito importante? Ele se posicionou contra aqueles falsos profetas que estavam sendo levantados ali, né? E ele se posicionou perante Deus e ele se posicionou em nome da família dele. Que naquela época ali tinha muitas idolatrias, muitas coisas que tiravam o foco de Deus. Mas ele conseguiu manter a família dele ali com aquele posicionamento de líder. Então, o que eu quero trazer para os nossos dias atuais é como nós, líderes de família, vamos conseguir proclamar essa frase e dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas com a mesma convicção que Josué fez. Então, isso chama muita atenção, chamou muito a minha atenção, porque nós vivemos hoje, né? A gente sabe que o nosso grupo familiar hoje, que é marido, esposa e filhos, é um grupo altamente bombardeado pelo inimigo. E vivemos com diversas realidades, né? O grupo no familiar nosso hoje ele está dividido e a gente se apresenta perante Deus em diversos cenários, né? A gente pode ter aqui situações que às vezes só o pai de família serve ao Senhor, os demais da família não, ou às vezes só o casal e os filhos não, né? Às vezes tem situações que só os filhos conhecem a palavra de Deus, às vezes os pais não. Então, isso me chamou um pouco a atenção, porque há um cenário que preocupa um pouco nós que somos, que conhecemos a palavra de Deus e que afirmamos que estamos no caminho certo quando escolhemos servir ao Senhor, mas eu e a minha casa, não somente eu, porque há uma responsabilidade muito grande nossa como pais de família, como conhecedor da palavra de Deus. Às vezes não é o pai de família, mas é a mãe que conhece, às vezes o marido não conhece, porque o nosso grupo familiar hoje ele é muito diverso, tem muita diversidade com relação a isso. E aí, como que você, nos dias atuais hoje, vai conseguir ter o mesmo posicionamento que Josué teve, né, de chegar e falar assim, não, olha, aqui na minha casa nós vamos servir ao Senhor. E você falar tão convicto a ponto de não colocar em dúvida que a família dele concordava com o posicionamento dele, né? Porque o que mais me chamou a atenção ali, que ele foi tão, a posição dele foi tão forte, ele foi tão convicto com a posição dele, que ali não existia dúvida de que a família dele também tinha o mesmo posicionamento dele. Então, isso é muito importante para nós, porque nós temos cenários hoje que nos preocupa muito. Primeiramente, é o contexto familiar, que hoje, com toda a amplitude que o contexto familiar abriu, você se posicionar como família, hoje, a gente está sendo altamente bombardeado, porque não tem hoje mais uma família na qual hoje não passa por um problema ou alguma dificuldade, ou que você tem um determinado segmento e o filho um outro determinado segmento, né? Com tanta diversidade que a gente encontra aí hoje. Então, além de tudo ainda, a gente tem as investidas do inimigo, né? Que disparam dúvidas sobre a sua cabeça, que vai colocar em xeque até o seu posicionamento, que é líder de família e que é conhecedor do evangelho,
que é o mais perigoso. Por quê? Porque por mais que aquele povo foi para cima de Josué, e Josué não arredou para trás, ele não teve dúvida, muito pelo contrário, ele avançou. Enquanto o povo vinha para cima dele, ele avançava. Então, se você pegar hoje, eu citei aqui alguns exemplos que eu escutei ao longo da minha caminhada, ao longo das minhas dificuldades que eu tive como pai de família, de estar ali direcionando meus filhos que seguiram caminhos opostos que os meus e que tiveram alguns tipos de problema, que caíram em dificuldade. Quando eu chego que eu me posiciono como pai de família, que eu me posiciono como um líder evangélico, como uma pessoa que quer viver do reino de Deus, que quero estar ali estudando a palavra, conhecendo mais de Deus e estar proporcionando que outras pessoas também conheçam através do meu testemunho, eu preciso, primeiramente, não esquecer desse propósito. Não posso de momento algum. Por quê? As próprias pessoas que me rodeiam, às vezes também de dentro do próprio meu evangelho, vai chegar para mim e vai falar: preocupa com você, né? Muitas opiniões alheias, né? Vai ser feliz, né? Você precisa viver, vai viajar, né? Você vai morrer e eles vão ficar. Se custa sua paz, abandona, né? Deixa, já é de maior, lavei as minhas mãos. Então, isso são setas do inimigo para plantar dúvidas na sua cabeça, para chegar num ponto de você chegar e falar assim: minha família, né? Eu tenho que preocupar comigo. Mas quando você vê num cenário aonde Josué, perante um povo, ele posiciona em nome da sua família, por que que você também não vai posicionar em nome da sua família, mesmo hoje o cenário não sendo favorável, né? Então, a gente tem essas adversidades, a gente tem hoje diversas situações que vão nos colocar em xeque quando a gente fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E, de fato, eu quero chegar para vocês em uma situação que, de fato, nós vamos chegar em um dia de tanta gente lutar, a gente vai precisar de lutar a ponto de não desistir, igual Josué fez com aquele povo, para chegar num dia, de fato, e proclamar isso. Olha, um dia eu quero ter a certeza que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que estar executando algumas ações para, de fato, um dia a gente conseguir fazer isso em nome da nossa família, igual Josué fez, né? A ponto de chegar e falar assim: aqui na minha casa só eu e minha esposa vamos servir ao Senhor. Um dia eu e minha família, talvez nós vamos conseguir chegar. Não, é manter o mesmo posicionamento, mesmo que o cenário não seja favorável, né? Então, para que esse cenário mude e que a gente consiga 100% dessa convicção e a gente chegar num dia e falar assim: eu lutei e eu consegui, primeiramente a gente tem que confiar em Deus. É depositar tudo que você tem nele, igual Josué fez, sem ter dúvida alguma, entendeu? Então, talvez ali, Josué afirmou em nome da família dele, mas a Bíblia não relata se a filha dele ou os filhos dele também, às vezes, poderia acreditar em Deus, mas tinha comportamentos diferentes, porque naquela época ali, o pessoal estava vivendo um dilema de que a presença de Deus, eles estavam vivendo um dilema ali que Deus estava sendo questionado. E algumas pessoas estavam tentando falar: não, então já que esse Deus aí esqueceu da gente, não é assim, não é do jeito que você prega, a gente vai procurar outro tipo de Deus. Então, a gente precisa trazer essa palavra para a nossa realidade de hoje. Naquele tempo, Josué estava tentando convencer um povo. E hoje a gente precisa estar com os olhos voltados o tempo todo para a nossa família, que está sendo bombardeada 24 horas. Seja por um comportamento, seja por um colega, seja por uma adversidade de opção sexual, seja por qualquer outra coisa. E isso,
nós que somos cristãos e que somos líderes da família, e que entendemos da palavra de Deus, talvez a gente esteja, a gente imagina que a gente esteja nessa batalha sozinho, mas a gente não está. A gente não está sozinho, né? A gente precisa estar em Deus, e isso basta. A gente precisa estar focado em Deus e esquecer que o inimigo vai chegar para você e vai te falar N coisas, e vai te colocar em xeque de muita coisa, entendeu? E você vai ter dúvida. E quando você tiver dúvida, eu quero deixar bem claro aqui que você precisa ter a Bíblia como seu manual. Não deixa ela como um simples enfeite na sua cabeceira, ou não deixa ela como um simples acessório da sua casa, ou não seja uma pessoa que tenha uma Bíblia em casa só para cumprir um protocolo de ter uma Bíblia em casa, mas que você seja uma pessoa que busque o conhecimento, que você busque a sabedoria através da palavra de Deus, né? Então, assim, olha para você ver o que Timóteo fala. 2 Timóteo 3,16 fala que toda a escritura ela é inspirada por Deus, útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça, tornando o homem apto para toda boa obra. Então, se você está apto para fazer toda boa obra, você vai conseguir chegar naquele ponto que Josué chegou de falar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus vai te dar sabedoria para você educar seu filho, desde do ventre da sua barriga até a maioridade dele, que ele tiver pronto para poder estar ali tomando seus atos sozinhos, tomando as suas decisões sozinhos. Ele já vai estar apto para isso, você já vai ter tido sabedoria suficiente para isso. A gente tem que parar de viver a vida por acaso. A gente precisa buscar o conhecimento de Deus, porque o manual nosso, que é a Bíblia, ela nos ensina tudo. É só pedir a Deus sabedoria, né? É igual um exemplo que eu sempre falo aqui: a gente tem o carro da gente. A gente pode até não ler o manual dele, mas quando ele dá um defeito, você leva num mecânico de confiança. Quando ele dá um defeito, você leva ele na concessionária, entendeu? Então, assim, você pode até não ser um mecânico, você pode até não entender, mas você leva sempre naquele que você confia. E quando você está com algum problema na sua família? Onde que você vai procurar? No amigo que está fracassado, ou na amiga que separou, no bar da esquina, né? Na filosofia sem fundamento bíblico. Nós devemos ter muita atenção com isso, porque o inimigo, ele está ali o tempo todo, ó, e do nada ele te dá uma fisgada, se você não tiver atento. É necessário você ter atento. A gente tem que buscar orientação na Bíblia e pedir a Deus sabedoria. É de graça. É a maior concessionária que a gente tem. Deus criou essa máquina humana aqui, ó, mas ele não deixou ela em vão, não. Como todos os seus eletrodomésticos que você compra, tudo que você tem um manual. Deus também tem. Na verdade, eu acho que o manual do seu carro e o manual dos seus eletrodomésticos foi inspirado no manual que Deus deixou para gente, que é a Bíblia, porque alguma pessoa teve a ideia de criar aquilo ali. E todos nós sabemos que a sabedoria ela vem de Deus, né? É Deus que dá a sabedoria. Então, se criou aquilo ali, é porque existe uma mensagem naquilo ali. A gente sempre fala daquelas mensagens subliminar, né? Que fala que ali por trás de um negócio ali está passando uma mensagem. Então, a gente não pode ter restrição em procurar a Deus e pedir a Ele sabedoria, né? Então, assim, para que você ora, né, e busca, para você que ora e busca por eu e minha casa serviremos ao Senhor, a gente não pode deixar a Bíblia de lado. É nela que você vai encontrar a sabedoria quando você se deparar com a maior adversidade que você encontrar. E aí, se você acompanhar, às vezes aquele que fala, larga para lá, você já fez seu papel, você vai estar abrindo mão. E não é bem assim. A gente sabe que quando Deus está no controle,
Quando Deus está no comando, gente, não tem erro. A gente tem que se posicionar verdadeiramente como servos de Deus, igual Josué fez. Olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não abro mão disso, né? E aí, eu quero também, como um segundo tópico aqui, além de ter Deus como nosso a nossa direção, a Bíblia como nosso manual, né? Deus como nosso Senhor, a Bíblia como nosso manual e direção. Eu quero citar uma parábola da Bíblia que fala que é essa das 99 ovelhas, né? É um pastor, Jesus Cristo, estava pastoreando 100 ovelhas, ele sente falta de uma, né? Então, assim, o que que ele demonstra com essa com essa falta que ele sentiu? Ele mostra sensibilidade, ele mostra zelo, ele mostra amor, ele mostra competência, né? Um amor, quer dizer, incondicional, né? Ele deixa 99 ovelhas ali em um ambiente seguro e volta para buscar uma que havia perdida, né? Esse amor incondicional de Deus por cada indivíduo, por cada um de nós, né? É, ele demonstra ali que todos nós somos importantes para ele, mesmo que seja um, né? Então, esse um ali, ele tem muito valor para Deus, né? E quando há um arrependido no céu, quando há uma conversão no céu, Deus a festa, a alegria, né, de você chegar e falar, opa, mesmo sendo só uma, sim, né, mesmo sendo só uma, e se você parar para perceber com os olhos da fé, você vai perceber que era uma, ele não mediu esforços, ele não questionou o tempo que demoraria para ele poder ir lá procurar essa ovelha, né, ele não importou onde ela poderia estar, ele não a condenou, ele não a julgou, e por fim, ele ainda trouxe ele no colo. E nós estamos falando de uma pessoa que tomou essas atitudes, nós estamos falando de Jesus Cristo. Nós estamos falando do Rei dos Reis. Nós estamos falando do homem mais evoluído em sabedoria. Então, o que que ele fez? Ele, opa, peraí, está faltando uma ovelha. Primeiro, sensibilidade. E ali você começa a estar atento. Você precisa estar atento. Um pastor, um líder de família, um pai de família, uma pessoa que se posiciona, né, ali naquela casa como servo de Deus, ele precisa estar atento 24 horas, né? A gente vê ali e fala, opa, cadê fulano? Por que fulano não chegou ainda? Isso não é um excesso de preocupação, isso não é nenhum tipo de paranoia, isso não é nenhum tipo de coisa. Isso é cuidado, isso é amor que você demonstra, que as pessoas sentem, e que está tão escasso nos dias atuais, está tão frio, que se a pessoa não chega, não preocupa, não fala nada, e as pessoas não estão nem aí com ninguém. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. E olha que Jesus, ele é o Rei dos Reis. Ele poderia ter falado assim, pô, eu tenho 99 aqui, eu nem sei por onde essa ovelha está, deve estar lá no começo Ele nem parou para questionar. Vai que ela estava lá no começo do percurso, no meio ou no final, ou de repente tomou um outro caminho e seguiu para uma outra direção. Talvez ela não esteja nem no percurso que ele trouxe com ela, ele não sabia, ele não tinha um GPS para localizar ela. Então ele saiu pelo pasto, ele estava pastoreando, né? E mesmo assim ele voltou, né? Então, assim, eu queria dar uma ênfase aqui, porque nós estamos falando de Jesus, o Rei dos Reis. E aí eu quero trazer para a nossa vida, e você com o seu diploma, com as suas condecorações, né, bem inferiores das de Jesus, você se acha muito importante para você ir buscar sua ovelha, entendeu? Às vezes você se acha importante demais, porque você, às vezes, até imagina onde a sua ovelha possa estar, mas você fala assim, ah, mas lá eu não vou não. Ah, não, lá deixa ele se virar. Ah, eu sei que ele está lá, deixa quieto, vou pôr nas mãos de Deus, deixa Deus agir, né? Então, você já parou para pensar quantos por cento representa a sua ovelha?
né? Numa família de 4 pessoas aí, a sua ovelha representa 25%. E Jesus voltou por causa de 1%. De uma ovelha que representa 1%, né? Então eu quero destacar aqui um ponto que a nossa evolução ela é pessoal, né? Mas ela não pode afastar e nem distanciar a gente dos demais. Não é porque você procura Deus na madrugada, porque você está aprendendo, é que você vai é, ser melhor do que o seu esposo, ou a sua esposa, ou o seu filho, que não tem essa atitude que você tem. Então, eu quero muito chamar a atenção né, de mim também, que às vezes a gente se posiciona como servo de Deus e já está aprendendo a palavra e já está sabendo, se acha às vezes melhor e quer virar para a pessoa e condenar ele. Ó, se você continuar assim, você vai para o inferno, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E onde Deus fala que é totalmente o contrário. É que você precisa pregar o amor, é que você precisa buscar aquela ovelha ali, mesmo que você precisa voltar ali aonde ela está, para você olhar olho no olho. Porque talvez você está num patamar bem mais alto e você está olhando para a sua ovelha assim, ó, lá para baixo. E não é isso que Deus quer. Deus quer da gente sabedoria, a ponto de você descer 1, 2, 3 níveis ali do seu grau de sabedoria, sem se contaminar para onde você está indo, sem se corromper, sem perder o foco e sem sair do seu objetivo, ir lá e olhar olho no olho da sua ovelha e estender a mão e trazer ela para cima, né? É você, às vezes, eu vou usar uma palavra aqui, um popular, você se rebaixar mesmo, a ponto de deixar de mão ali os seus diplomas, as suas coisas, e descer ali naquele ponto ali, porque talvez a sua ovelha ela esteja precisando de um entendimento que você chegar e falar assim, olha, opa, eu tô ficando atrasado. Mas a minha esposa ela tá voltando aqui me buscando. Eu estou ficando atrasado, mas eu não estou ficando perdido, eu não estou ficando para trás. E ali a gente tem que entender que a evolução ela é pessoal. Cada um vai evoluir no seu nível. Mas pelo fato de você hoje frequentar uma igreja, estar dentro de uma igreja, não te habilita você chegar e abandonar o seu esposo, o seu filho, a ponto de você falar assim, olha, eu estou aqui dentro da igreja aqui, aonde ele estiver, problema é dele. Que vai chegar num ponto que você vai distanciar tanto que você vai perder aquele contato físico, aquele amor, aquele chamego, vai ficar distante, você não vai ter mais aquele contato de pastor e ovelha, de marido e de mulher. A ponto do seu marido também, hoje, ele vai frequentar alguns lugares, amanhã ele pula para outro, pula para outro, pula para outro, pula para outro, você está achando que ele está naquele lugar, ele já está em outro totalmente diferente. Porque o inimigo ele vai puxando, ele vai arrastando a pessoa para o buraco. Né? Eu estou falando de marido aqui, mas pode ser filho, pode ser qualquer pessoa. Quando eu distanciei os olhos dos meus filhos, eu achava que ele estava na casa dos colegas deles. A minha mentalidade rasa, fraca, de achar que, não, estava ali, estava ali. Mas o que acontecia? Eles já estavam dando passos mais longos, já estava se afundando. E ali é a que a gente precisa estar atento. A falar, não, eu estou na igreja aqui, tá bom, aqui eu estou clamando, eu estou pedindo a Deus. Tudo bem, tá ótimo. Isso não é errado. Mas a gente precisa ter um cuidado que Jesus teve quando ele estava num rebanho. Olha que ele estava no meio de 99. E a gente está, às vezes, no meio de 4, de 3, e a gente se perde um do outro. A gente está se perdendo no meio de 3, por um telefone, por uma televisão, por uma série, por um vício bobo. Às vezes você está perdendo a sua ovelha dentro da sua própria casa. E você não está tendo contato, você não está sabendo para que rumo que ela está indo, e ela está se afundando ali, ó, naquele telefone, naquela rede social, naquela ilusão. Então é preciso ter um olhar de coisa, porque Deus, por mais evoluído que ele seja, ele era Deus, ele era o rei dos reis.
Ele voltou, ele não mediu esforço. Isso é um grande exemplo. A gente já falou tanto disso, a gente canta tanto hino que fala, a Bíblia fala tanto sobre isso, e a gente está perdendo as nossas ovelhas debaixo do nosso nariz. Entendeu? Porque tem pessoas que não, né, que não estão se dando toque. Igual, por exemplo, um tópico assim: onde você precisa buscar a sua ovelha? Jesus não sabia. Ela estava perdida, né? Às vezes você sabe onde a sua ovelha está. Às vezes está no futebol, está no barzinho da esquina, está numa casa de um amigo que às vezes você acha que é porque é filho de fulano. Ah, não, está ali na casa. Não, gente, tem que olhar. Existe hoje uma diversidade muito grande. Nem sempre porque ser filho de fulano ou amigo de Beltrano, ele vai estar. Às vezes ele vai estar ali, ó. Já viu aquela figura? Eu vejo muito negócio de time, né? Da raposa ali com aquele. É a raposa, é o inimigo tragando ali, ó, os seus, andando com ele na boca ali, na sua cara ali, passando para cima e para baixo, e você não vê. É um amigo influenciando mal, entendeu? É mudando o comportamento dele com relação às opções sexuais que ele vai ter, né? Abrindo aquele mundo de opções onde ele pode tudo, aonde ele é tudo, entendeu? Então, por isso que a gente vê, às vezes, pessoas que é tão duvidoso daquilo que ele é, que tem gente que acha que ele é tudo. E, na verdade, ele nasceu simplesmente para ser um homem, um servo de Deus, e está tudo bem, mas a pessoa planta, o inimigo planta tanta dúvida, né? E a gente precisa estar ali enfatizando para eles também que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Existe um único Senhor dentro da minha casa, que é Deus, né? Então, assim, não negocia, não negocia. O acordo é ser casal. Ó, eu vou com você no seu futebol, mas amanhã você está na igreja comigo, eu não abro mão. E ali você vai ali, coloca sua roupa ali e tal, chega lá, vê ele jogando o futebol dele e tudo e tal. Domingo você está na igreja comigo. Aí, olha para você ver como é que são as coisas. Aí, com a sabedoria de Deus, com o discernimento que a palavra nos dá, ao invés de você ser consumido, igual o povo fala que você vai custar sua paz e vai custar sua vida, ao invés de você ser consumido, você vai ter sabedoria de ensinar para ele que às vezes beber é uma futilidade, às vezes o excesso é uma futilidade, às vezes ele vai estar de encontro com a palavra que vai transformar a vida dele, né? Às vezes a gente está ali na igreja, ali sozinho, às vezes a esposa sozinha, aí você pensa assim: nossa, essa palavra era para o meu marido, essa palavra era para o meu filho, por que meu filho não está aqui para escutar? Sabe o que é isso? É Deus te chamando para poder ir lá e buscar a sua ovelha. É para você ir lá ter a sensibilidade de... pai, eu estou na festinha com os meus amigos aqui. Não, não, não é careta, não. Desce do carro, dá uma entradinha lá na casa, lá, vê quem é que está lá, conhece o dono da casa, conhece quem está ali, quem são. Opa, eu estou numa casa aqui que os pais estão viajando e que não tem ninguém. Opa, peraí, aqui a conversa já muda. A conversa já muda. Aqui já precisa ter uma lanterna acesa. Não, meu filho, peraí, esse negócio aqui já é assim, já é assado. E com a sabedoria de Deus, agir na hora certa, né? Às vezes você se acha muito importante, muito chique, a ponto de você não ir aonde a sua ovelha está. Talvez a sua ovelha frequenta lugares que às vezes você pode até saber que você é filho de fulano, ou que você, mas que as pessoas também não vão ter aquela hombridade de falar assim: opa, peraí, eu conheço a esposa de fulano, e eu vou comunicar para ela: olha, fulano, seu marido estava aqui, olha, fulano, seu filho estava aqui, e cuidado, ele não estava com boas companhias, não. Olha, cuidado, ele estava com um comportamento um pouco estranho. Olha, cuidado, vigia. Porque às vezes você é tão ausente, né, do ambiente onde ele está, às vezes você é tão ausente, às vezes você nunca nem se deu a ousadia de passar lá na porta, ou de estar próximo, que a pessoa também não vai ter importância nenhuma. Porque a gente também tem uma rede.
Nós temos uma rede de apoio. A gente conta com pessoas do bem também, que uma hora vai nos dar um feedback ali, ó, opa, cuidado, né? Dá uma olhadinha, cuidado, olha, seu filho anda fazendo isso, seu filho anda fazendo aquilo. Eu lembro que antigamente as pessoas tinham mais compaixão com as pessoas. Eu sou filho de uma pessoa que é professora e minha mãe deu aula para esse Vilaísa inteiro. E um dia eu fui com um amigo meu e ele falou assim, ali na BR, ali na 116, ali passavam os caminhões e tinha quebra-mola. E eu peguei um pongão numa carreta. Estava com meus acho que 12 anos, 13 anos, e eu estava com meu colega, a gente colocou a bicicleta no poste, o caminhão freava para passar no quebra-mola, a gente pulava ali no, no para-choque do caminhão e tal. Quando eu fiz isso 2 vezes, voltei para buscar minha bicicleta e fui embora para casa, feliz da vida, achando que eu tinha feito a maior aventura. Quando eu cheguei lá na casa da minha mãe, ela já sabia. Ó, tá ali o filho da professora ali, ó, não, vou ligar para ela aqui agora, Lúcia, cuidado, ó, seu filho fez isso na BR. Ele não é o menino disso. Tira ele do meio desses colegas que trouxe ele para cá. Uma hora uma carreta vai acidentar ele aqui, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Esses colegas que trouxe ele para cá não são boas pessoas, não. Eu nunca mais fui, ainda tomei uma sua ainda. Essa rede do bem, ela precisa existir. Essa rede do bem, ela tem que funcionar, né, de uma forma sábia. E eu falei assim, pelo amor de Deus, e hoje eu fico pensando assim, como é que uma pessoa, naquela época que a tecnologia era mínima, mas lá na minha casa já tinha telefone, alguém daquelas empresas que trabalha numa daquelas empresas lá foi no catálogo, olhou lá, Lúcia, eu sei que ele mora na Fernão Dias, eu tenho certeza, olhou todos os moradores da rua Fernão Dias e viu o nome da minha mãe lá no catálogo, pegou o número no catálogo e telefonou para minha mãe e falou para ela que eu estava ali. Olha para você ver. Eu estou falando para quem usou catálogo aí, para quem conhece essa época, que antigamente era terrível. Você não tinha zap ali, que você ligava para fulano, para Beltrano, e todo mundo te dava o número, não. Você tinha que ir no catálogo. Ela falou, não, ele é filho da professora, e quando ele viu, logo chamou a atenção. Quando eu cheguei em casa, minha mãe já sabia. E hoje a gente tem uma rede de telefone muito mais tecnológica, uma coisa muito mais acessível, e a gente não usa. Você fica ali apático, navegando ali, roubando o seu tempo e te distraindo. Hoje eu vi um meme aí que eu achei muito legal, que as pessoas eram mais felizes quando o telefone era amarrado na parede. Você podia sair, que você era livre, você podia fazer tudo, o telefone estava amarrado na parede lá, ninguém ia preocupar se ele ia tocar. Alguém anotava, deixava um recado, tinha uma secretária eletrônica, depois tinha um outro sistema lá que você consultava as chamadas que te ligou e você não atendeu para você retornar. Aí você vivia. E as coisas funcionavam, né? Então, assim, quando você realmente descer o degrau, olhar olho no olho verdadeiramente, você vai estar fazendo igual Josué fez. Você vai estar declarando que eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Porque você está ali, Josué estava lutando com aquele povo, Josué estava pelejando para aquele povo entender que Jesus, né, era o único salvador das nossas vidas, ele era o único Senhor. E quando você, nos nossos dias atuais, você simplesmente declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, não vai ser mais suficiente. Para você agir igual Josué fez, você vai ter que usar outras táticas, né? Se você não vai ser igual ao povo de Israel e vai escolher outros deuses disfarçar de orgulho, né? Porque naquele povo lá, ele estava procurando outros deuses. Os deuses de hoje é orgulho, é status, né? É diploma, é fama, é saúde mental. Ah, não, eu estou preocupado com a minha vida. Eu quero, né? Eu quero mais seguidores, eu estou preocupado com a minha rede de seguidores. Enquanto isso, nós estamos perdendo as nossas ovelhas debaixo dos nossos narizes, assim, ó, bem explícitos,
né? Agora, mas se você escolher a Deus verdadeiramente, a sua justiça e a sua sabedoria, eu quero mostrar para vocês o que a Bíblia fala, né? O que ela enfatiza quando a gente escolhemos viver sobre a dependência de Deus, colocar a nossa base como a nossa base cristã, como você vê quando a gente posiciona igual Josué posicionou. Por exemplo, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Serão acrescentadas. Você não vai estar perdendo tempo. Às vezes você acha que você vai estar, né, perdendo, mas não, Deus ele cuida da gente nos mínimos detalhes. A gente deve confiar mais um pouco, né? Igual Provérbios 3, capítulo 3, versículo 5, 16. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se estribe no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas, né? A gente deve confiar na sabedoria divina, ela é ilimitada. Ali, qualquer adversidade nova que aparecer, quando você está conectado com Deus, a sabedoria dele é ilimitada. Já a nossa sabedoria, ela já é pequenininha, ela tem um limite ali, ó, minúsculo. E tem pessoas que nem se permite ter nenhum tipo de sabedoria, que acham que, se Deus... Eu escutei um dia pessoas, Deus arrumar um lugar bom para mim lá, já tá bom demais. E acha que vai seguir naquela vida ali, ele vai ter sorte. Confia na sorte, né? Então, assim, Filipenses 4, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ações de graças, e apresente seus pedidos a Deus. Opa, Deus, eu tô com essa ovelha aqui que ela tá me dando trabalho. Me ajuda, me dá sabedoria, me mostra o caminho, abra os meus olhos, me dê o entendimento, né? Isaías, aí o que Deus fala em Isaías? Por isso não temas, pois eu estou com você, não tenha medo, eu sou o teu Deus, né? Eu te levantarei, eu te ajudarei, né? Em outros versículos também, tem vários versículos bíblicos que falam que Deus vai te capacitar, ele vai te ajudar, ele vai estar contigo, você não está sozinho, né? A gente só precisa voltar a fazer essa rede funcionar. Essa rede parece que ela perdeu um pouco a conexão, essa rede cristã, de você ter uma empatia pelo seu colega, você ter um cuidado pelo seu vizinho, você ter um amor em especial pelaquela criança que você viu crescer, né? Às vezes você viu uma criança crescer ali, ó, e você não consegue expressar um amor que você tem por ela. Às vezes você até tem, mas você não consegue expressar, né? De você ver uma criança ali, ou uma pessoa crescer, evoluir, e você falar assim, nossa, esse aqui é amigo da minha família, cresceu junto comigo, eu vi essa criança nascer, eu participei, e aí você vê aquela pessoa ali seguindo um caminho diferente, você não se posicionar como uma rede de autoajuda, como uma rede de apoio, como uma rede do bem, igual aquela pessoa que parou o trabalho dele ali ali na BR-116, na oficina, antigamente no Vila Isa ali, aquilo ali era a cidade do caminhão, o que tinha de loja, de oficina, de peça, de tudo. Uma pessoa parou o trabalho dele, foi até o catálogo, encontrou o telefone da minha mãe, sabia só o primeiro nome da minha mãe, mas sabia a rua onde a gente morava, e comunicou para ela. E ela tomou ação. Então, assim, a gente precisa ter essa empatia, né? Jeremias 17, por exemplo, bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, ele é como árvores plantadas junto às águas, vai haver correntezas. Deus não prometeu que vai ser só mansidão, não, tem sim. E o motivo da gente não surtar, da gente não endoidar é porque você está firmado na palavra. Você vai ter serenidade, as pessoas vão não vão entender. Hoje em dia está a ponto de você viver uma tribulação, de você falar que confia em Deus e você andar pela rua sorrindo e as pessoas não entenderem. Por quê? Não conhece verdadeiramente quem é Deus.
E o que ele é capaz de fazer na vida de uma pessoa que segue ele, que teme a ele, que tem e que preserva os princípios dele. Entendeu? Então, assim, Deus, ele nos dá a opção de escolha. Ele nos deu o livre-arbítrio, né? Então, assim, agora, há controvérsias, porque também tem versículo bíblico aí que fala que se você, né, igual Deus quando chegou e colocou, hoje eu te ponho aqui, entre a bênção e a maldição, você vai ter opção de escolha. Você vai querer agir perante a bênção? Às vezes a bênção, às vezes a pessoa fala assim, opa, a bênção é só ganhar, né? É só ser próspero. Não, a bênção é você também escolher o caminho de Deus, é você seguir os princípios dele. E nem sempre, às vezes, é só bênção. Mas você vai estar vivendo sobre o propósito dele. E aí ele promete o quê? Que ele vai cuidar de você e dos seus. Vai ser abençoado você, seus filhos e os filhos dos seus filhos. Mas se você fizer igual aquele povo que Josué estava questionando, aí escolher a maldição, e você abandonar, largar para lá, aí realmente, aí verdadeiramente, mesmo que você abandone e acha que aquele abandono está te causando um certo conforto mental, tá te dando ali mantendo o seu status, tal, você vai ser uma pessoa vazia. Você não vai entender por que você falar assim, mas eu optei não ter trabalho com fulano. Eu optei abandonar a troco de ter uma saúde mental e não tive. Eu não consegui alcançar isso, mas por quê? É Deus martelando ali, ó, chamando você para a responsabilidade que você assumiu, para você ser o líder daquela família, para você estar dentro daquele ministério que ele te confiou. Ele te confiou um ministério. Ele colocou pessoas na sua mão. Você foi a primeira que conheceu a palavra de Deus. A sua obrigação é voltar lá e apresentar para os demais, mesmo que eles não vão na igreja. Faz um culto doméstico. Haja com sabedoria, haja com amor, haja com entendimento. Pede a Deus a sabedoria. Uma hora vai acontecer, né? E para encerrar, Deus ele também puxa muito a orelha de uma forma assim muito contundente, que eu acho que está em Timóteo. Esse aí eu não olhei, mas me veio à mente aqui agora que ele fala que se você não está cuidando dos seus, você negou a fé, né? Principalmente os da sua família, se não me engano. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente acho que das suas famílias, alguma coisa assim, é negado a fé, é pior do que um incrédulo. Às vezes você está ali dentro da igreja, tudo e tal, tal, mas você não está nem aí com fulano, nem aí com Beltrano, nem aí com o filho. E aí você está negando a fé. E você está agindo igualzinho aquele povo. Você está dentro de um meio, mas você não pertence a ele de forma verdadeira. Você não está, você está dentro de uma igreja, mas você não está agindo de acordo com os princípios de Deus. Você está preocupado com outras coisas. A gente precisa também abrir os olhos, e entender que o mundo ele evoluiu e os inimigos de hoje eles são diferentes. Ele às vezes ele pode estar na palma da sua mão disfarçado de telefone que você acha que é tão importante. E ele está ali roubando a sua atenção, o seu tempo. Coisas estão acontecendo debaixo do seu nariz ali e você está cego e não está vendo. Então, é, hoje, o que eu, né, trago para vocês, assim, estejam atentos com as suas ovelhas, igual Cristo estava com aquela que representava 1%, né? Vamos buscar primeiramente o reino dele, vamos usar mais a Bíblia, vamos ficar ali, ó, de olho, pedindo a Deus sabedoria. Esquece quando um pastor ou alguém ou virar para você falar que Bíblia é coisa para teólogo, Bíblia é coisa para pastor. Tira isso da cabeça de vocês. A Bíblia é para nós. Ela foi feita para gente, né? Aí colocou o versículo aí, é isso aí mesmo, Rosiné. Esse aí que é o versículo que eu tentei lembrar e é isso aí mesmo. Então, a gente precisa é,
se posicionar igual Josué fez. Olha, eu e minha casa, mesmo que esse cenário não seja o hoje, mas eu vou ter a sensibilidade e vou é, estar ali atuando. Eu não tenho palavras para falar para vocês de testemunho de tanto como a minha vida mudou quando eu me posicionei como servo de Deus, da mesma forma, tanto que o inimigo tem me atacado assim, ó, assustadoramente. Eu não tenho palavras. Se eu chegar a parar para vocês aqui e falar, nós vamos ficar aqui é um mês de madrugada. Mas quem me sustenta é Deus. É Ele que cuida de mim. É Ele que está aqui. Cada hora eu falo assim, não, toda hora eu saio de uma, cai em outra, eu saio de uma, cai em outra, eu saio de uma, eu caio em outra. Então, assim, a ponto de você pensar assim, falar assim, opa, peraí, tudo que eu proporciono é pro mal? Não. A ponto de você chegar e falar assim, eu arrependi de ter feito isso. Não, peraí. Gente, um telefone, ele serve para o bem, ele serve para o mal. Um veículo, às vezes seu filho completa 18 anos, a primeira coisa que você faz, meu filho, você precisa ter uma habilitação. Logo em seguida, vamos ali, vamos conquistar um primeiro veículo. Ele serve para o bem, serve para o mal. Então a gente precisa estar orientando, como servo de Deus, a gente precisa estar ensinando, assim como os nossos pastores nos ensinam. Eles não estão ali incansavelmente todos os domingos, preparando uma palavra, preparando aquilo, o coração dele e de Deus, né? Primeiramente de Deus, que está transmitindo através do nosso pastor uma palavra, é que aprenda, mas coloque em prática. Não detém o conhecimento só para você, não. Não seja egoísta, não, de achar que você é o bam, bam, bam da palavra de Deus, que você é o cara e que, ó, você se vira aí, cara. O pastor tá lá pregando lá, se vira aí. Se vocês não procurar a palavra de Deus, vai todo mundo pro inferno. Cuidado, que você está sendo conivente com a coisa que Deus já falou. Agora, haja com sabedoria. É Deus no comando sempre. Então, assim, é preciso estar atento. O inimigo, nós estamos vivendo uma vida muito mais moderna do que a gente imagina, né? E a gente precisa estar coisa. E nada no mundo é careta. Esquece, igual, por exemplo, meu filho estuda numa escola onde hoje quase todo mundo conhece a mãe dele, mas o pai dele. E ali, às vezes, até o vigia da escola, que é o seu Domingos, eu procurei saber quem é, fiz amizade com o senhor, você precisa de ver. Quando esses dias aconteceu do telefone dele estar descarregado, o seu Domingos me telefonou. E eu tenho o contato do seu Domingos gravado no meu telefone. O que aconteceu? O seu Domingos está me ligando. Ó, o Dudu tá aqui com o telefone dele descarregado aqui e não sabe aonde colocou o cartão do ônibus aqui, não vai conseguir ir embora, não. O senhor pode vir buscar ele? Posso. Mas também tem a secretaria da escola que tem o telefone, mas quando o seu Domingos percebeu que ele estava pelo pátio procurando alguma coisa, o que o seu Domingos fez? Dudu, você perdeu alguma coisa aí, meu filho? Ô, rapaz, não tô achando a minha carteira, tá perdida aqui. Aí tava onde? Lá no refeitório, um coleguinha para fazer graça escondeu e não sei se esqueceu de entregar o que aconteceu, deu na hora do Eduardo ir embora, que não era mais cedo, diferente da do coleguinha, o coleguinha achou que eles iam sair junto, no final ia entregar, e aí o Eduardo ficou rodando lá, tal, eu cheguei para buscar, quando passou uns 20 minutos, o pessoal do grupo lá falou que a carteira dele estava com um colega, com um determinado colega. Então, é necessário a gente ter essas redes. E seu Domingos é uma pessoa assim, exemplar, um senhor cristão, muito bacana. E ele fala assim: Ô Fernando, eu fico triste às vezes. E eu fui com ele, né? Esses dias eu fui levar meu sogro. No domingo a gente tava passeando, andando, vendo as coisas aí. Vamos lá, seu Joaquim, vou levar o senhor para conhecer a escola onde o Eduardo estuda. Aí seu Domingos estava lá no domingo, fazendo o plantão dele. E ele falou comigo: olha, Fernando, eu fico triste que às vezes tem pai aqui, de filho que estuda aqui 3 anos consecutivos, o pai mal deixa o filho aqui na porta, aqui, ó. Às vezes a gente vê e não tem nem para quem comunicar. E coisas que poderiam ser evitadas. Então a gente não pode ser ausente.
do meio familiar, do meio da onde a gente está. Lógico que você não vai conseguir estar 100% em tudo, mas a gente precisa tirar, nem que seja um minutinho, e se fazer conhecido, falar quem você é, em que bairro que você mora, em que tipo de religião você pertence, o que você é, da onde você é. É tanto que nesse dia lá, a gente brincando lá, aí tava tendo um jogo de futebol na quadra da escola. Quando eu entrei com meu sogro lá, tinha um rapaz jogando. Ah, seu Valentim, o que o senhor está fazendo aqui? Ah, meu neto estuda nessa escola aqui. Ô, rapaz, eu moro aqui perto aqui. Eu era um vendedor, acho que da Sadia, que atendia ele lá, e saiu, estava mexendo com outras coisas. Então, quer dizer, a gente está cercado de pessoas que conhecem. Ah, não, meu neto, ah, não, eu estou aqui direto, eu vejo aqui e tal. Então, assim, a gente está cercado de pessoas. A gente só não é conhecido mais. A gente acha que você tá ali naquela rede de apoio, ali, de amigos, de seguidores, é o suficiente, mas eles estão ali cegos. Você tem uma rede de amigos, você tem uma rede de seguidores que são cegos. Essa rede não funciona, ela não tem conexão, ela não liga mais, ela não preocupa mais, né? A ponto de você ver e falar assim, opa, cuidado, você abrir aquele sinal de alerta. Então, essa é a minha contribuição para a palavra da madrugada de hoje. Eu agradeço a oportunidade de servir e ser útil a esse projeto. Márcio, Gislane, obrigado. Tenham uma excelente férias. Aproveitem bastante. No que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. E eu me senti muito honrado com esse convite, porque não é que a gente possa contar uns com os outros, principalmente quando a gente também precisa de um refrigério para a nossa alma. Então, assim, aproveita esse momento em família, cria memórias especiais com seus filhos. Eu sei que vocês são pais excelentes e tenha esse tipo de conexão para que seus filhos tenham confiança em você e que vocês tenham a sabedoria de Deus para poder cuidar dessa rede que é uma família, que é uma responsabilidade que Deus colocou na nossa mão. E assim, não só para o Márcio, mas para todos os que estão aqui, eu desejo que vocês tenham sabedoria, que vocês tenham discernimento para poder, a partir de hoje, não perder a ovelha de vocês ali tão próximo, tão perto de vocês, que às vezes a gente perde a nossa ovelha dentro da nossa própria casa, ali com a simples distração. E o inimigo, ele se reinventa todos os dias e a gente está lá no passado até hoje. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Amém, Fernando. Obrigado. Eu que agradeço aí a você pela disponibilidade de sempre. Sempre ali chamou, pegou, tá junto. Nunca falou não. Eu agradeço demais aí a sua vida. E palavra maravilhosa, né? Muito pertinente aos momentos atuais. Tem muita gente cercada de amigos no Facebook, seguidores no Instagram, e se juntar nessa mão aqui e ver quantos são de verdades. Meu Deus, é perigoso sobrar dedo nessa mão. E esse cuidado a gente tem que ter. Esse cuidado a gente tem que ter, porque está sendo fácil falar que é amigo, que é seguidor, mas gente com atitude como aquele homem teve de ligar para sua mãe e falar, ó, seu filho está fazendo um negócio errado aqui, né? Está cada vez mais escasso. E que essa mensagem, que a gente ter esse cuidado com a nossa família, ter esse cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque, por vezes, a gente poderia ser esse homem, que é o que falaria com os pais, mas hoje está muito naquela coisa, não, eu não quero ser fofoqueiro, cada um com sua vida, cada um com seu rumo. Então, criou-se uma bolha, no sentido de não me intrometo nisso, e as pessoas simplesmente entraram nessa bolha de uma forma e virou um rótulo mesmo, literalmente. Né? Não, cada um com seus problemas, eu tenho problema demais. Eu não vou ligar para fulano, não. Ainda para achar que eu sou fofoqueiro, que não sei o quê. E no nosso tempo não tinha isso, não. Isso aí que você está falando aconteceu comigo.
E não foi uma, não foi duas vezes. E eu agradeço cada vez que foi, cada coça que eu tomei, cada puxão de orelha depois de uma dessa. Tinha um que era um obreiro lá da igreja, irmão Toninho, que bagunçava, minha mãe lá envolvida na música, ela era música, em coral e tudo, e eu aprontando no pátio da igreja. Aí ele ia lá, falava com a minha mãe com jeitinho, minha mãe sempre muito brava, e ele com jeitinho ela falava. Minha mãe só vinha e falava, senta lá agora, e em casa nós conversamos. Eu ficava com a raiva do irmão Toninho, bem fofoqueiro, o que eu ia falar? Mas, rapaz, eu fico imaginando os livramentos que ocorreram por causa desse tipo de atitude do irmão Toninho. Era bagunceiro, escondia por baixo dos carros, tá? Imagina o que poderia acontecer. Então, precisamos de ter mais gente bem intencionadas aí ao nosso redor, né? Bem intencionadas e que nós também possamos ser essas pessoas. Não fazer vista grossa, porque estamos numa situação atual com família, com sociedade, né, no geral, justamente porque tem muita vista grossa. Estão cada vez mais preocupados com o próprio umbigo, e é literalmente o próprio umbigo, não é nem a própria família, é o próprio umbigo, né? Então, é o filho que, o pai que, não, esse menino aí já tem 10 anos, já tem 12 anos, já sabe o que está fazendo. Sabe não. Pode ter 18 que ele ainda não sabe. Entendeu? Então, que a gente possa dar mais valor, né? A gente possa dar mais valor. Agora eu quero deixar aberto aqui o nosso momento aqui de interação, um de cada vez. Pode levantar a mãozinha, pode abrir o microfone para comentar sobre a palavra, ou se não for sobre a palavra, não tem problema também. Fique à vontade. Pode falar, Cida. Bom dia. Hoje eu passei na frente da Josenira. Eu vou sair daqui a pouquinho, viu, Josenira? Nossa, Fernando, que faculdade, viu? Gratidão aí pela palavra, por este posicionamento. E deu até saudade da minha filha nesta época, né? Porque, meu Deus, a gente tem que ficar assim mesmo, né? Esse tempo de escola, os pais que estão com filhos na escola, nossa, isso aí é palestra para as escolas, viu, Fernando? Fica a dica ao chamado, né? Ao chamado. Eu quero fazer uma pergunta aqui para o Fernando e para o grupo. Eu passo atualmente, mesmo sendo psicóloga de família, eu passo por uma dificuldade muito grande com uma irmã, né? Eu tenho a minha irmã segunda, já a nossa idade é muito semelhante, né? Eu tenho 65, ela tem 64. Essa irmã é solteira, é uma irmã muito religiosa, né? Nós professamos a fé católica, ela vive na igreja, adora Jesus, enfim. Mas pensa uma irmã que desagrega, tadinha, sabe? Pensa uma irmã que causa confusão, pensa uma irmã que tira o brilho, sabe? E aí, todo mundo recorre. E aí, Aparecida, o que nós vamos fazer? Tarará, tarará. E falou, olha, é rezar aí, sabe? E eu sou o alvo número 1 dessa irmã. Então, tá aí a pergunta. Eu conto com as orações e com a fala de cada um, porque naquilo que é a nossa família nuclear, né, esposa, filhos, mas e quando sai da família nuclear e você tá ali com os irmãos, né, no meu caso, meus pais já estão no céu, com a graça de Deus, mas a gente nunca acerta a bolinha no buraquinho da sinuca, nunca acerta. Por mais que ajuda, por mais que aconselha, sempre agride, sempre ofende, sabe? E é isso, né? Buscar na palavra, né, Fernando? Eu coloco a pergunta e peço oração a todos, porque que desafio. No meu caso, eu estou no processo de afastar, sabe?
Estou evitando de estar nos encontros com a família, de ir lá para onde meus pais moravam, lá na roça. A gente evita porque, nossa, ofende demais, 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 demais. É uma coisa assim, eu vejo que tem sofrimento, eu vejo que precisa de ajuda, a pessoa não aceita, não aceita. Fiz a pergunta, gratidão. Quem quer responder a pergunta? É um desafio muito grande, viu? É um desafio muito grande, porque você não está sozinha. Toda família tem uma pessoa assim. Antigamente eles costumam falar até que é a ovelha negra, né? Hoje já não é mais a ovelha negra, é a ovelha branca, né? Porque está na igreja, está em todos os locais, sabe da palavra, mas é uma pessoa que está gritando por chamar a atenção. Certamente ela tem alguma. Ela tem alguma carência que ela não conseguiu encontrar ainda. Ela está precisando. Ela está precisando encontrar o caminho dela. E isso aí realmente é um desafio. E é um desafio da atualidade. E não é só a sua família, não. Praticamente vão ter várias pessoas com o mesmo problema que você tem. E, além de tudo, a gente precisa ter a sabedoria de Deus, a gente precisa ter o conhecimento de Deus, mas a gente também precisa agir, né? Então, assim, com sabedoria e com amor. É o amor, né? E o amor acima de tudo. E quando você tiver para encontrar com ela, ou tiver num momento que você vai estar junto com ela, peça muita sabedoria e se doa sem medir, porque ela é um tipo de pessoa que vai te exigir um pouco mais. Infelizmente, sempre vai acontecer, até Deus dar o caminho e ela encontrar o caminho e seguir a vida dela. Realmente acontece. Gente, olha só, né? A gente percebe entre a ciência e a fé tem uma distância, né? Pela orientação psicológica, o que é que a gente faz? Afasta, porque é um comportamento histérico, é um comportamento que quer chamar atenção, é um comportamento que não consegue se alegrar com a alegria do outro, né? É um comportamento com traços narcisistas de personalidade, que houve um reforço dos pais e agora os pais não estão aqui mais, né? É toda essa situação. Então, a orientação na psicologia, quando tem um membro assim, faz o que pode, não deixa a pessoa passar. Ela já é uma pessoa bem financeiramente, né? Bancária, enfim, né? Adulta e beleza. Mas só que não consegue, sabe? Então, às vezes, eu não sei se seria conduta também nessa linha aí de afastar, porque agride o tempo todo. É a pessoa que quer se colocar no altar e que os outros a adorem, entendeu? Não será essa a ovelha desgarrada que estão falando aqui hoje? Né? Então, como que Jesus olharia para elas? Como que Jesus resolveria? É muito fácil a palavra, né? Você vê esse daqui, a psicologia fala uma coisa, a prática mostra outra e a parte espiritual é outra. Então, a gente tem que ter todo um alinhamento e todo conhecimento da palavra e estar sempre buscando mesmo por sabedoria, porque a todo momento é um desafio. Por onde seguir, por qual caminho seguir? É mais fácil abandonar ou ir atrás? Né? A palavra é exatamente essa hoje. Das 99 ovelhas, se eu tenho uma família de 9 irmãos, um é problemático, é mais fácil eu largar ele para trás e ficar com os outros 8. Ou não vamos largar esse. Se ninguém olha por esse, um tem que se levantar e olhar por esse. É muito fácil buscar alguém que se considera essa ovelha que se desgarrou. Essa ovelha se desgarrou porque ela não porque ela não conseguiu acompanhar o rebanho. Foi porque era doente,
que não conseguia acompanhar, foi por maus hábitos, foi porque não concordava por onde está indo a manada, eu não sou obrigada a ir, né? Porque tem muita gente que tem esse pensamento, né? A manada toda está indo por aqui, eu sou obrigada a ir. Não, eu tenho independência, eu vou seguir o, o caminho que eu quiser. Então, palavra que fala que nós estamos exatamente na Semana do Bom Pastor, né? Nós da Igreja Católica está na Semana do Bom Pastor e, e a meta é essa, é seguir esse pastor. O pastor conhece as ovelhas dele todas e todas as ovelhas conhecem a voz do pastor. O pastor entra pela porta da frente para salvar e buscar. O ladrão entra pela porta dos fundos para roubar e destruir. E o que ele quer é destruir as famílias. Então, sempre ele vai pegar uma ovelha mais fragilizada para tentar desgarrar da manada. Onde estão essas ovelhas? Quem são essas ovelhas? São as que nós consideramos prostitutas? São as que nós consideramos que estão nos presidiários, que são criminosos, ou as pessoas que estão lá no presídio, as pessoas que estão nas ruas viciadas, as pessoas pecadoras que estão praticando algum vício, né, que estão precisando de perdão, que a gente considera que são pecadoras, então não vou andar com ela. Então, não é essa a palavra hoje, da gente buscar exatamente esse. Ficar no meio dos que estão todos igual a nós é muito fácil. O difícil é ir atrás dessa ovelha. Fernando falou muito bem, Fernando. Eu não posso chegar lá, ou num presidiário, ou numa prostituta, ou num pecador, ou num drogado, e chegar de cima, eu estou nessa posição e vim para te ajudar, por isso, por isso, por isso. Não, ele não vai subir. A obrigação nossa é de descer no nível que ele está, para poder estar junto, para daí, então, você conseguir levar ele junto com você para cima. Não espere nunca, às vezes um pai mesmo, um marido, um professor, um chefe de trabalho, chega e se põe na autoridade e quer fazer aquela pessoa subir até onde ele está. Não vai conseguir. Isso a gente chama de repor. Você tem que descer. Você tem que tentar, com toda a sabedoria, chegar no nível que ele está, ter o entendimento que ele está tendo ali, naquele momento, para que ele consiga sentir firmeza, confiança, e a cada passinho que você dá, a cada degrau que você dá para cima, você consegue levar ele junto. É uma dificuldade, não é fácil. Por isso, muitas pessoas preferem abandonar, quer ficar lá embaixo, fique. Ou a gente, às vezes, faz o quê? Ajuda uma vez, ajuda duas, da terceira, a gente desiste. A gente perdoa uma vez, perdoa duas, na terceira a gente desiste. E Deus fala o que para nós? Para perdoar 7 vezes. 7 vezes? Não, 70 vezes 7. 70 vezes 7 é o quê? 490 vezes. Mas isso durante quanto tempo? Um dia, porque ele só dá 24 horas para nós. Ele não dá mais. O passado já foi, o futuro ele não te promete. Então você tem 24 horas para perdoar, no sentido também de ajudar, de buscar essas ovelhas que estão perdidas. E a gente, na maioria das vezes, a gente dá 3 chances. Ou a primeira, ou a segunda, da terceira, acabou.
não tem mais perdão, não tem mais ajuda, não tem mais isso, já fiz minha parte, lavo minhas mãos, agora cada um por si, e são essas as narrativas que a gente escuta no dia a dia. Jesus pensou assim? Será que ele pensa assim? Será quantas vezes ele vai atrás? Ele vai atrás de uma prostituta? Ele vai atrás de um presidiário? Ele vai atrás de um viciado? Então, é essa sabedoria que a gente tem que pedir a Deus sempre. Nos dê sabedoria para saber lidar com essas que estão desgarradas. As 99 não vão me dar trabalho mais. E a arma, né, Fernando, que a gente precisa por causa das brigas, dos desentendimentos, das adversidades, dos desafios que a gente passa no dia a dia, pela tentação do inimigo o tempo inteiro, principalmente atacando as nossas famílias. Então, eles vêm às vezes no pai, vêm às vezes na mãe, ou às vezes vão no filho. O objetivo é destruir a família. Que arma que nós temos para lutar? É essa. Essa aqui é a arma, é a Bíblia, é a palavra. Então, essa arma é que nos sustenta, que nos faz vencer qualquer guerra. Ah, mas eu já faço oração já há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e daí? O tempo de Deus é diferente do nosso. Ele vai chegar a hora. Não desanime, tenha fé, tenha esperança, tenha a paciência que Jó teve, tenha a força que Josué, a força e a coragem que Josué teve, tenha a fé de Abraão, tenha a sabedoria de Salomão. Temos que pedir muito a Deus, pedir sempre o Espírito Santo para nos direcionar, nos dar força, nos dar fé, mostrar onde a gente pode estar ajudando. Essa rede de conexão que você lembrou aí, Fernando, que isso hoje em dia é uma coisa esquecida, cada um por si, e é uma coisa extremamente importante. O filho da vizinha, eu tenho que ver como um filho meu, eu tenho que dar uma proteção nele lá fora como um filho meu, e a gente fala, eu estou cuidando dos meus, ela que cuide dos dela. Então, é muito simples a gente fazer isso. Até onde que isso é certo? Por isso as famílias, antigamente, viviam mais tranquila, porque sempre sabia, onde eu não estou, tem sempre um amigo, um vizinho que vai estar olhando e vai estar direcionando. Hoje, se um vizinho chega e fala uma coisa dessa, fala que aquele vizinho é fofoqueiro. Né? Então, as pessoas às vezes veem e não falam, olha, fulano, seu filho está fazendo isso, por quê? Vai falar, aquele vizinho é fofoqueiro. Então, hoje em dia, a gente vê quem mora em apartamentos. Cada um entra e tranca no seu apartamento. Mal se deem um bom dia no elevador ou numa escada quando passa. Fora disso, ninguém sabe da vida de cada um, tá todo mundo trancado dentro do seu, e quando você tenta falar alguma coisa, você leva o nome de fofoqueiro. Onde que as redes de conexões, que é mais importante, né? Você ter, assim, amigos verdadeiros, presenciais, e não 1000 virtuais. Então, a sua palavra abrangeu, Fernando, hoje muita coisa, e para a gente refletir no dia a dia, como que está sendo a minha rede de conexão com os meus, com os tão próximos, onde está a minha ovelha perdida, quantas vezes eu tenho que ir atrás dessa ovelha, né, e não simplesmente falar, ela escolheu esse rumo, ela que agora cuide, ela é maior, ela é isso, ela é aquilo. Não, a gente tem que estar sempre pedindo a Deus por sabedoria e não desistir. Eu já falei aqui antes, perseverança. A gente tem que perseverar. Perseverar, ter fé, ter esperança e persistência, que a gente consegue. Então, não desanimemos de ir buscar as nossas ovelhas.
Isso aí mesmo, Josenira. É um desafio enorme, é muito, é para quem é forte mesmo, é para quem tem fé, é para quem acredita, é para quem confia em Deus, é para quem tem Deus. Então, assim, é desafiador, é uma palavra muito atual e a gente está caindo nessa armadilha, né? De abandono, de largar. Não é fácil, né? Não, não é mesmo. Saber por onde? Também não. Mas é Deus que orienta e é Deus que dá o discernimento. E é sempre bom a gente lembrar. Eu ando, eu vivo sobre a dependência e orientação de Deus. E deixar Ele reger e seguir minha vida. E carregar o peito de amor, né, de compaixão, e você sair espalhando esse amor aí, porque a tendência é se esfriar mesmo, e é igual o Márcio falou. Se você abrir uma mão aí, você falar assim, realmente esse cara é meu amigo, vai sobrar dedo mesmo. E vai sobrar, porque é justamente isso aí. Você vive no meio de uma sociedade onde você não sabe nem quem é a pessoa que mora ao seu lado. E isso é um pouco perigoso, porque foge todo o princípio de Deus, né? E a gente precisa ser referência na vida de alguém. Se eu for pegar e lembrar, né, da minha infância, como eu admirava às vezes algum pai de amigo meu, como eu admirava as pessoas, como eu achava bacana ir na casa de um colega brincar, como eu achava legal quando as pessoas me recebiam bem na casa deles, né? Eu tinha a mãe de um amigo meu que fritava coxinha, cara, eu amava ir na casa deles. Não é por causa da coxinha, não, porque lá era um ambiente legal, era agradável. Eles me acolhiam muito bem, eu era muito bem-vindo lá, porque, né, a gente vivia naquele contexto de rede familiar. Eles conheciam minha família, conheceram, trabalharam junto com os meus pais, e ali eles tiveram um carinho. Então, assim, pode passar anos sem ouvir essas pessoas. Quando eu encontro, vira e mexe, eles falam, cara, não, que bacana, tô tendo a oportunidade de conhecer seus filhos, não, que legal, como o tempo passou. E você vê que as pessoas não mudaram, elas continuam, e são pessoas boas, que mesmo assim apadrinharam outras pessoas, assim, não com nada, simplesmente com o simples fato de existir, com a acolhida, com amor, com tempo para bater um papo, com um carinho, de ter aquela paciência de colocar, né, de entender que às vezes eu mesmo, por exemplo, eu ia brincar na casa de colega meu, se eu for olhar hoje, às vezes poderia ter algum pai de família lá de achar que eu era meio estabanado, que eu às vezes poderia brincar com o brinquedo do filho dele e estragar, alguma coisa assim, essas questões individualistas, né? E não, eu sempre fui muito bem recebido, independente de qual, né? Eu não lembro como é que eu era como criança, mas hoje tem gente que tem repúdio de falar, não, eu não quero que fulano venha aqui, porque o filho dele é atentado demais, o filho dele é isso. Gente, eu sonho em ser aquele. Eu não tenho irmãos, né? Eu fico pensando assim, falei, nossa, eu quero ter aquela rede de sobrinha adotada, de filho de amigo meu que gosta de mim, que me conhece, que sabe quem eu sou, porque isso é bacana, isso é legal, né, de você saber que você criou ali uma certa afinidade, que a sua existência serviu de exemplo para alguém, né? Isso também é muito importante. E é assim, é Deus, tá, gente? É Deus que capacita, é Deus que sustenta, é Deus, é Deus, é Deus, e sempre vai ser Deus, igual Josué se posicionou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Custe o que custar, é o Senhor. E vamos seguir as diretrizes dele, o ensinamento dele, e vamos viver sobre a dependência dele. E é isso aí. Um outro exemplo também que a gente tem, de eu e minha casa serviremos ao Senhor, é a de Noé, né? Que Deus falou para ele, né? Que ele sabia que ele e a família dele toda serviam ao Senhor. Então, quando veio a chuva, preparou Noé, mandou para Noé fazer a barca entre você e sua família, porque sabia que Noé tinha a família dele junto, né? O tempo todo. Então, é isso.
A história de Noé também é uma que vem aí afirmar que as nossas ovelhas têm que estar tudo junto, eu e minha casa, né, serviremos ao Senhor, que na hora que a chuva vier, nós estaremos na barca, que irá nos salvar, com certeza. Gratidão, Fernando, por essa palavra. Palavra realmente assim, forte, né? Como todos falaram. Forte e abençoada, né? E quando a palavra ela vem carregada, né, de um testemunho de vida, como o Fernando nos trouxe, ela não é uma palavra vazia, né? Ela é uma palavra poderosa. Como é diferente, né? De uma ministração que muitas vezes você olha assim, é vazia, né? Não te toca, porque realmente não tem um testemunho, né? De vida muito forte. E aí eu fiquei pensando, né, em tudo isso e sobre essa ovelha, né? No nosso racional, né? Se a gente, como gestor, né, de uma empresa nesse 99, né? Quer e um não quer, o que que a gente faz, né? Geralmente a gente deixa para lá, né? Nós vamos proteger as 99 e realmente deixar a um caminhar ali, vai para lá e pronto. O nosso racional é assim, né? Mas como no reino de Deus as coisas não operam por lógica, né? As coisas de Deus operam totalmente diferente. E para Deus, tem muito valor mesmo, né? E é interessante que essa ovelha, ela não se perde, né, de uma vez, né? Ela não acorda longe, ela vai se afastando milímetros por dia, né? Ela se perde em etapas silenciosas. Por isso que eu entendi assim essa palavra do Fernando, por isso que não podemos andar realmente assim distraídos. E muitas ovelhas elas se perdem de fato dentro da nossa casa, né? Debaixo dos nossos olhos, né? Por essa distração que andamos vivendo. E, assim, diante de todos os aprendizados, né, um grande aprendizado que eu tive, que a ovelha perdida, ela não volta sozinha, porque a gente gosta da ideia, né? Ah, eu me reencontrei, né? Ah, eu voltei. Ah, eu decidi. Mas o texto deixa claro que quem encontra é o pastor, não é a ovelha, né? Não é a ovelha que volta sozinha, né? A gente gosta disso, né? Dessa ideia, né? A gente acha, fulano vai voltar. Ah, fulano vai voltar para Deus, vai, no momento certo ele vai reencontrar. Não sei. A gente gosta muito disso, mas na verdade quem encontra é o pastor, não é a ovelha, né? E quando o pastor encontra a ovelha, é interessante que ele não briga com a ovelha, ele não diz, eu te avisei, passa lição de moral, né? Olha o trabalho que você me deu e tal. Ele faz algo totalmente ilógico, né? Coloca nos ombros e carrega de volta. Nossa, isso é muito poderoso, né? A ovelha não volta andando, ela volta sendo carregada. E a parábola ainda termina com a ovelha pedindo, ela não termina com a ovelha pedindo desculpas, mas sim termina com o pastor celebrando. É muito diferente, né, do que a gente imagina, né? A gente acha que a pessoa vai voltar, vai se arrepender, pedindo desculpa, não sei o quê, né? Mas não é assim que funciona. O pastor, ele carrega a ovelha, né, e nos ombros e termina ainda celebrando. O pastor não fica esperando um pedido de perdão, não é assim, né? E por quê, né? Porque no reino de Deus, o foco não é o erro da ovelha, né? É a alegria de tê-la de volta, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? E assim, é muito apropriado essa palavra para os dias de hoje, porque realmente, assim, como a gente precisa ouvir isso mais vezes, né? Porque nós ficamos muito com o ego tão grande, né? E realmente a gente esquece das pessoas, não só da nossa casa, mas como amigos, enfim, familiares mais distantes. A gente quer levar aquela vida ali, né? É, de fato, assim, individual, né? E é isso que eu gostaria de contribuir. Obrigada, Fernando, por essa palavra, pelo seu tempo. E, assim, aprendemos muito, hein? A palavra que vamos aí ruminar aí ao longo da semana.
apesar do tempo que já está avançando, essa palavra é o seguinte também, que para refletir aí, é, Jesus deixou as 99 num lugar e saiu à procura da outra. E essas 99? Será que não ficaram reclamando, condenando, criticando? Pô, nós estamos tudo aqui por causa de uma, ele vai deixar a gente aqui e vai buscar a outra que se distanciou, a outra que fez isso. Como que está a nossa posição no meio das 99? E quando ele volta todo feliz, com aquela nos ombros, qual que é a nossa recepção? É de alegria também, como Jesus? Ou fala assim, pô, nós ficamos aqui um tempão, embaixo dessa árvore, no sol, e por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Né? E fica entre os grupinhos, falando, tá vendo? Sai, faz, e nós é que temos que ficar aqui, parado. Como que é esse acolhimento nosso dessa ovelha que está perdida, a ponto de, às vezes, criticar a conduta de Deus por ter nos deixado aqui para ir buscar uma perdida. Então, muitas vezes, nós estamos na posição das 99. Isso aí é uma coisa que a gente tem também que refletir. Será que eu estou no meio das 99, criticando ele, porque largou a gente aqui para ir buscar uma por causa de uma? Você vê o tamanho do amor que Deus tem por nós. Ele não faz diferença se é uma, se é 10, é uma. Cada uma é uma criatura dele, é especial para ele. Então tem toda a importância para ele. Feliz de nós se estivermos no meio das 99. E temos que acolher com muita gratidão e com muita sabedoria essa que está voltando. É isso aí. Encontro maravilhoso. Essa madrugada foi bênção. Foi bênção. Vamos encaminhando aqui para o encerramento. Temos aqui alguns pedidos de orações. A Milene está com a filha dela, a Adriele, internada no hospital, nós vamos estar orando por ela. A Janaína também pediu oração pelo Robson. O Robson é o que está sempre aqui com a gente, não é isso, Janaína? Falando contra os homens. Ele que é seu noivo, né? Vamos estar orando por ele também. Tem mais alguma figuração aqui? Tá. Isso mesmo. Ele acabou de voltar para Chama melhoras para ele, manda um abração para ele ele se recuperar logo. Domingo tem encontro de homens. Domingo, então, nós teremos a nossa encontro de homens. Que Deus abençoe que ele se recupere logo. Tá bom? Hoje eu vou pedir para você fazer uma ação para encerrar. Eu? Vou orar. Vamos orar, então. Feche os seus olhos, vamos entregar esse momento aqui para o Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que tem feito nas nossas vidas. Mesmo sem merecer o seu cuidado, tem sido grande para nós. Apresentando ao Senhor agora os motivos de oração. A Abilene, Pai, que colocou aqui que a filha dela, a Adriele, criança de 7 anos, está internada nesse momento. O Senhor possa, Pai, interceder, Pai, pela vida dela. O Senhor possa, Pai, trazer a cura, se assim for, a sua vontade, para que seja testemunho, Pai. Testemunho do seu amor pela vida dela. O Senhor possa dar sabedoria para os médicos e fazer com que os diagnósticos sejam os mais favoráveis possíveis para ela. Ela se recupere e logo esteja em casa. Da mesma forma, apresentamos aqui o nosso irmão Robson, Pai, que já fez a cirurgia, está agora no quarto, descansando. Pai, que o Senhor possa restabelecer a sua saúde de forma plena, o quanto antes, que ele faça uma excelente recuperação,
que não tenha nenhuma intercorrência. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um deles. Muito obrigado pela vida de cada um aqui, de cada família aqui representada nesse encontro. Que o Senhor possa para nos guardar, que essa seja uma quarta-feira abençoada, nos levar em paz, onde tiver que ir, protegido, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos na tua bênção, na tua vitória. Muito obrigado pela palavra de hoje. Muito obrigado pela vida do Fernando, Pai. Que o Senhor possa, Pai, abençoar, fazer com que ele, Pai, possa falar para cada vez mais pessoas as experiências de vida, de família, que ele tem tido, para que outras famílias sejam alcançadas e tenham suas vidas transformadas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Façam todos um excepcional dia. Boas férias para vocês. E obrigada, aí. abril, que está acabando. Intenção As deles, próximas amém. semanas já estaremos em maio. Que Deus continue nos abençoando e buscando as nossas ovelhas aí, né? Perdidas. E acolhendo e pedindo sempre a Deus que sempre a gente se sente também essa ovelha que nós estamos distanciando cada vez mais. Então, que E não os homens que sejamos. estão no grupo, lembre-se, domingo, encontro de homens. Vai Isso ter aí. convidado especial. Bom Então, dia a todos. E Obrigada, bom dia. Fernando, pela Obrigado, palavra. doutor. Obrigada Bom a todo dia, mundo. gente. Bom Amém. dia. Obrigada. Bom dia. Obrigado. Bom tchau, dia. tchau.